Obrigado pela companhia, por abrir as portas da sua casa para todos nós aqui do SBT. Vamos juntos até 1h05, hein? Tem muita informação sempre ao vivo aqui na tela do SBT. Atenção, um novo acesso será liberado na Ponte Hercílio Luz em Florianópolis. As obras no entorno iniciaram nesta quinta-feira. A Gi Pacheco foi para lá e vai mostrar ao vivo. Abre tela com a Gi, olha ela, Brasil! Tá na tela do SBT, já tá ao vivo neste Dia do Trabalhador. Gi, em nome do SBT, do SCC, a você, feliz Dia do Trabalhador para todos os nossos colegas, a nossa primeira repórter ao vivo aqui, recebendo os nossos parabéns. Então, bora trabalhar, dona Gi! Tem um problema acontecendo no acesso à Ponte Hercílio Luz para quem vem no continente. Está travando ali, está travando. Sabe quando trava o trânsito? Pois bem, a Prefeitura está encontrando soluções para destravar e facilitar o acesso, né, para quem quer entrar em Florianópolis pela Hercílio Luz, quem está na região do continente. Então, bora lá, Gi Pacheco mostrando para a gente qual é a solução encontrada pela Prefeitura. Já vejo aí algumas sinalizações, tem cone, isso significa que o processo está avançando. O que o motorista tem que fazer hoje para acessar a Hercílio Luz? Gi Pacheco, caminha comigo, Gi Pacheco, muito bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Um ótimo feriado para todos nós. Então, vamos caminhar por aqui enquanto a gente mostra para vocês as obras que estão acontecendo aqui, logo bem próximo da cabeceira da ponte Hercílio Luz. Os motoristas que passam por aqui, normalmente passando ali saindo do bairro Estreito, pegando a Gaspar Dutra, né, e buscando acessar a ponte Hercílio Luz, vai precisar fazer um pequeno desvio. Normalmente pega a Gaspar Dutra, vai pela 14 de julho e então busca o acesso à ponte. Agora, quem vai fazer esse acesso à ponte vai precisar fazer um desviozinho por aqui, pela Ivo Silveira, que é onde vocês estão vendo, para conseguir acessar a ponte. Essa restrição, ela vai até sábado, dia 3 de maio, e que é nesse sábado agora, né? E vai das 7 da manhã até às 5 da tarde. E aí, depois de sábado, essa restrição, ela muda para o período da noite. Quando mudar para o período da noite, vai ser a partir das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. Só que o que acontece? Para que isso flua bem, é preciso sempre passar por aqui com bastante atenção, mesmo que seja no período da noite. E essas obras do período da noite, elas vão de segunda a sexta-feira, para justamente garantir que quem passa por aqui no final de semana não vai passar por aperto, né, para poder transitar por aqui. Segundo a Prefeitura, essas obras elas têm um prazo de 2 a 3 meses, então a gente vai acompanhar essas obras por um tempinho, mas a ideia principal dessa obra são dois principais objetivos. O primeiro, garantir uma melhor fluidez, como o Fernando falou, o trânsito aqui na região, principalmente durante a semana, nos horários de pico, é bastante intenso, e o outro objetivo da Prefeitura é garantir mais segurança, focando inclusive nos ônibus de transporte público. Então, fazendo essa rotatória, segundo a Prefeitura, é a ideia de trazer mais segurança. Claro que a gente vai acompanhar, né, Fernando, todos os detalhes depois que essa obra estiver pronta, para a gente ver se realmente essa rotatória está trazendo mais segurança para os motoristas aqui na região. Fernando. Do Gi pela informação, ainda com a Gi, um acidente grave parou a Grande Florianópolis nesta véspera de feriado. Você pegou o carro, pegou a estrada nesta véspera de feriado, 5 horas da tarde para frente, nesta quarta-feira, um caos na região metropolitana. Um acidente na BR-101 provocou lentidão dentro de Florianópolis, no centro de Florianópolis, já na ilha. Algo surreal, inacreditável. O trânsito completamente parado. As imagens vão mostrando para você o caos, a lentidão e a fila que os motoristas enfrentaram para sair de Florianópolis na noite desta quarta-feira, véspera de feriado. Aí juntou acidente com o fluxo intenso do feriado, que para muita gente será um feriado alongado, esticado, prolongado. Que mais, Marister? Tudo que tiver ado no final. E aí o caos estava instalado. Ô, dona Gi Pacheco, o que aconteceu? Explica pra gente. E hoje, situação já normalizada ou algum resquício desta ocorrência na noite desta quarta? Conta pra gente.
Fernando, é interessante porque ontem mesmo a gente trouxe, né, uma previsão da Polícia Rodoviária Federal de que com esse feriado talvez o trânsito não seria tão intenso assim. Mas aconteceram alguns acidentes aqui na Grande Florianópolis, na região continental principalmente, que fizeram com que o trânsito ontem ficasse realmente um caos. Quem estava tentando acessar quem estava na ilha, né, e tentando acessar o centro da cidade também sentiu esse trânsito bastante intenso, e tudo isso por um acidente que aconteceu em São José, na BR-101, sentido sul. O que aconteceu? Esse acidente envolveu uma motocicleta e uma carreta. Infelizmente, o motociclista ele faleceu depois desse acidente e 2 vias da rodovia BR-101 precisaram ser então bloqueadas para conseguir atender esse acidente que aconteceu ontem ali pelo final da tarde, entre 4 e 5 horas da tarde, que é realmente um momento que o trânsito começa a ficar ainda mais intenso. Então, para atender essa ocorrência, o trânsito realmente ficou bastante complicado. A gente recebeu relatos de pessoas tentando acessar o centro de Florianópolis, ainda na ilha, e o trânsito já estava intenso, inclusive na Beira-Mar Norte, até mesmo nas ruas que as pessoas tentam fazer o desvio, né? Então, ruas paralelas ali à Beira-Mar Norte também estavam com o trânsito bastante intenso. Ontem mesmo eu passei pela pela rua Lauro Linhares, ali indo sentido centro, e eu também peguei bastante trânsito, tudo um reflexo por causa desse acidente. E outra coisa, no sentido norte também teve bastante trânsito, então ontem realmente aqui na Grande Florianópolis o trânsito ficou bastante intenso. Mas o recado para hoje é o seguinte: o trânsito está normalizado, está tudo tranquilo por hoje, o trânsito está fluindo bem, tanto aqui a gente passou agora há pouco por perto da ponte Hercílio Luz, que o trânsito está bloqueado pela ponte, mas ali na região está bastante tranquilo, e nas outras 2 pontes de costume também o trânsito está fluindo bem. Então, por agora, hoje o trânsito está normalizado para quem quiser pegar a BR, né, as BRs aqui da Grande Florianópolis, o trânsito está liberado. Fernando. Gi Pacheco, informação ao vivo, onde tem a notícia, tem a reportagem do SBT, e a Gi está comigo no Continente neste feriado, Dia do Trabalhador. Conta pra mim, bora lá no WhatsApp do SBT, o que você tá aprontando neste feriadão, hein? Vai ter churrasco aí? Vai ter tainha já? Vai ter tainha? Tainha na brasa. O que você vai fazer para almoçar? Conta pra mim. Sabe que eu sou fofoqueiro, né? Corre lá no WhatsApp do meio-dia. Vem conversar com a gente nesta quinta-feira. Maria. Fernando, agora são 11 horas e 25 minutos. Vamos falar que está aberta a temporada da Pesca da Tainha 2025. Temporada 2025 de Pesca da Tainha, oficialmente aberta. Vamos ver daqui a pouco qual é a expectativa dos pescadores para mais uma safra. E ainda, como estão as questões relacionadas ao limite imposto pelo governo federal para essa prática. Outra coisa, rapidinho, você sabia que a tainha é consumida também na Arábia Saudita? Quer saber quais são as diferenças do peixe de lá para o brasileiro? Não percam, é aqui no SCC Meio-Dia. Boa, Kaique. Vamos continuar falando dos pescados? Tem uma operação inédita aqui no nosso estado que coletou 56 amostras de peixes vendidos para uma análise. E o resultado, surpreendeu. Tiago Pires e Erionto Júnior foram conferir e vão mostrar para a gente agora. Você conhece aquela expressão comprar gato por lebre? Pois é, pensando nisso, o governo do estado realizou uma ação inédita em Santa Catarina, coletando 56 amostras de peixes comercializados em diversas regiões. O resultado foi positivo. 98% das amostras apresentaram conformidade com a legislação. Apenas um único produto apresentou divergência genética ao anunciado: um linguado vendido como bacalhau. A operação é uma força-tarefa envolvendo a Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca do Estado, Procon-SC, Cidasc e o Inmetro, local onde os DNAs foram coletados. A participação do Inmetro eu vejo importante porque o Inmetro, a fiscalização de pescados em geral já está no nosso dia a dia, né? Nós fiscalizamos o peso
a quantidade, né? A gente verifica se não tem gelo a mais, se a indicação quantitativa nominal condiz com a realidade do peso do pescado. E, por conta disso, a gente então já tem um conhecimento, know-how de quem são os principais fabricantes, distribuidores, onde é que é comercializado. Isso facilita muito no momento da coleta, que foi a ação que o Inmetro, o Procon, a Cidasc e a Secretaria da Pesca fizeram aí ao longo dos últimos meses. O resultado da investigação científica mostrou um cenário de transparência e respeito ao consumidor. Fato comemorado pelo Procon do Estado, parceiro dessa ação. Nós temos aí uma nova cultura de que o fornecedor ele deve atender, sim, conforme as orientações que o Procon, inclusive, está passando, né, não fazendo uma autuação de imediato, né? Esse foi o pedido do nosso governo, de que oriente o fornecedor para que o consumidor tenha um serviço sempre de melhor qualidade. E é importante essa transparência para o consumidor saiba que Santa Catarina está preparado. Com essa integração, demonstra que o consumidor que mora aqui pode confiar, assim como o turista que vem até aqui, porque nós estamos mostrando credibilidade. Transparência, segurança alimentar e um incentivo ao turismo gastronômico. Esse é um dos objetivos do sequenciamento de DNA que está acontecendo aqui. A Bia está com um filé de tilápia, que agora ela vai, através desse sequenciamento, conferir se realmente é tilápia, porque lá na banca estava escrito isso, né, Bia? Isso mesmo. Na coleta, a gente descongela o pescado que está congelado, obtém fragmentos, coloca dentro de um tubo com uma substância que conserva a musculatura e encaminha isso, então, para o laboratório. A gente precisa coletar em torno de 0,5 centímetros cúbicos, né? São 6 fragmentos que a gente coloca dentro de cada amostra, né? Então, uma amostra ela é composta por 6 fragmentos e só tem que ter a musculatura. A gente não pode coletar pele, escamas ou qualquer outra parte, né? O ideal é que tenha só a musculatura mesmo. Aqui, a parte já coletada, Bia, a partir de agora, qual é o próximo passo? Depois a gente usa, no caso, a gente utilizou o álcool 70%, né, para conservação da musculatura. Nós colocamos até um volume que consiga cobrir essa amostra, para que durante o transporte a gente preserve a natureza da amostra coletada. É feito, então, o lacre dessa amostra, para que a gente possa encaminhar para o laboratório. Coleta realizada, é hora de encaminhar aos laboratórios credenciados para aguardar os resultados. Para a Cidasc, a primeira ação realizada já merece ser comemorada. A gente ficou bem feliz, né? Porque a gente conseguiu um resultado muito positivo, com 98% de conformidade. Então, isso significa que tanto os moradores do nosso estado, quanto os turistas que vêm nos visitar, eles estão consumindo ou comprando, adquirindo esse pescado de uma forma idônea, uma forma correta, né? Com a identificação correta desse pescado. A pesquisa sobre o DNA dos peixes serve de base à implementação do programa Pescados SC, que fará um monitoramento contínuo da autenticidade e qualidade dos pescados aqui em Santa Catarina. Após o sucesso da primeira operação conjunta, o governo do estado já anunciou novos investimentos para que ações como essa sigam ocorrendo. Essa análise de DNA é para dar mais segurança ao consumidor, ao comércio, né? Para que a gente realmente chegue ao consumidor o produto que está sendo anunciado. Santa Catarina está fazendo agora de uma maneira institucional, pela primeira vez, envolvendo todos esses atores, e a Secretaria de Agricultura e Pesca tem agora, em parceria com a Cidasc, um projeto para tornar isso definitivo, adquirindo um sequenciador genético pela própria Cidasc. Esse está um projeto que a gente já tem aprovado pelo governador e deve ser lançado em breve. 11h31, vamos falar agora da situação da dengue aqui em Santa Catarina, e a doença ainda preocupa todo o estado. Pois é, e também na região de Itajaí. Está chamando a atenção essa preocupação. A Cris vai trazer para a gente os números e os detalhes da doença por lá. Cris, chega para cá e mostra para a gente um panorama de como é que está a dengue aí na região. Bom dia para você. Bom dia para você, para o Fernando, para todo mundo que nos acompanha. Feliz Dia do Trabalhador para todo mundo. Maria, vamos começar falando sobre os números do Estado, viu? Porque ontem a Secretaria do Estado
atualizou os dados. Já são, aqui em Santa Catarina, 7.723 casos positivos. 19.769 estão em investigação e já são 7 óbitos confirmados e 8 em investigação. As regiões, Maria, Nordeste, Norte, Foz do Rio, Itajaí e o Grande Oeste são as que registram maiores óbitos. E 3 cidades com uma incidência maior de casos prováveis de dengue. Jardinópolis, no Oeste, com mais de 5.000 casos prováveis. Cordilheira Alta e aqui em Itajaí, como você falou, 1.458 casos prováveis. Aqui em Itajaí, por exemplo, a central da dengue, ontem a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que reduziu a idade para o atendimento na central da dengue. Agora, adolescentes a partir de 12 anos já podem ser atendidos diretamente ali na central da dengue. Por que isso, Maria? Porque estava procurando aí uma alta demanda no Pequeno Anjo, na UPA-CIS infantil. Então, para desafogar essas 2 unidades, a partir de agora, crianças a partir de 12 anos podem ser atendidas na central da dengue, que fica onde, gente? No 10º andar do complexo Madre Teresa, anexo ao Hospital Marieta. Lembrando que é 24 horas por dia, tem capacidade para atender 700 pessoas por dia e o atendimento é muito mais rápido. Por conta desses números grandes, já tem um óbito aqui em Itajaí, já são 1.058 casos aqui na cidade positivos. O bairro Dom Bosco é o maior, que apresenta aí o maior número de casos positivos, mais de 230 casos positivos. Então, neste sábado vai acontecer também um mutirão novamente lá no bairro Dom Bosco, com a presença inclusive dos escoteiros, agentes de saúde, de epidemiológica, que vão fazer aí novamente, gente, visitas nas casas para eliminar os possíveis criadouros do mosquito da dengue, para tentar frear esse número que está constante. De ontem para hoje, quase 100 casos positivos aqui na nossa cidade já foram registrados, viu, Maria? Volto contigo. Obrigada, Cris, pelas informações. Então, um alerta aí, né? A saúde, a dengue na região do Litoral Norte. Agora, uma boa notícia para a região oeste do estado. Chapecó registrou queda de mais de 80% justamente nos casos de dengue, ou seja, algumas regiões do estado com uma preocupação muito grande, mas outras, graças a Deus, a situação um pouco mais tranquila, que é o caso de Chapecó. Mas o que será que contribuiu para esse resultado positivo? Vamos chamar o Felipe Bastos, ele está ao vivo lá em Chapecó e vai contar para a gente o que é que tem sido feito aí na região para melhorar esses resultados. Hein, Bastos? Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther, bom dia para o Fernando, bom dia para toda a nossa grande audiência no SCC Meio Dia nesse feriado, 1º de maio. Olha, Maria, são muitas ações que elas têm se intensificado desde o começo do ano de 2025, viu? Praticamente toda semana tem mutirões nos bairros espalhados aqui pela cidade. O uso de drone tem sido extremamente importante para poder monitorar toda a questão da dengue, já que às vezes os próprios agentes de endemias encontram dificuldades para entrar nas casas ou até mesmo autorizações para poder fazer aquela fiscalização. E aí tem se intensificado e o resultado está aí, 82% é o número registrado pela Vigilância Epidemiológica, que diminuiu consideravelmente aqui na cidade de Chapecó. A gente tem acompanhado que todo o estado enfrenta a situação da dengue. A região oeste também, nós temos o município de Xanxerê, que decretou situação de emergência por causa da dengue. Chapecó registrou uma queda, um número bastante interessante também para se comemorar, viu? A gente tem números também, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a abril de 2025, houve essa queda de 82%, e esse ano, então, a cidade registrou cerca de 857 casos.
No mesmo período do ano passado, esse número chegou a 4.871 casos também registrados de dengue. Nós temos imagens acompanhando também imagens de drone, inclusive, dessas fiscalizações. E esse número de 82%, ele, claro que se comemora muito, o município, comemora, é um exemplo positivo, mas não dá para vacilar, não dá para relaxar mesmo. É importante que as pessoas continuem tendo esse cuidado todo, evitar água parada nas casas, nos quintais de casa, porque só assim a gente consegue resolver definitivamente o problema da dengue. As fiscalizações, elas vão continuar, os drones vão continuar também por toda a cidade, mas é importante esse registro de queda de 82% nos casos de dengue aqui em Chapecó, já que todo o estado enfrenta toda essa epidemia, a gente pode ser assim, de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Boa notícia para esse feriado, Maria Esther. Daqui a pouco eu volto aqui de Chapecó com mais informações da região oeste. Maria, devolvo para você no estúdio. Obrigada, Bastos, pelas informações. Boas notícias, direto de Chapecó, com a queda aí nos números da dengue ali na região. Hoje no SCC Esporte, tudo sobre a coletiva do novo técnico do Figueirense. Na terceira passagem pelo Figueira, você acompanha todos os detalhes e principalmente a situação do clube nesta crise que vive o Figueirense. É já, daqui a pouquinho, por volta de meio-dia, aqui no SCC, o Esporte com a Angélica Varaschini. E tem também tudo sobre a super rodada, uma super rodada da Champions League. É no Esporte, meio-dia. Fernando, e agora a gente vai chegar com o SCC Comunidade. Roda a vinheta. A nossa equipe recebeu uma informação dos moradores do bairro Coqueiros, que fica na parte continental de Florianópolis. Eles entraram em contato com a nossa equipe aqui do SCC pedindo ajuda. E o motivo? Todo mundo já conhece. Um morador que infelizmente veio a falecer e tinha 80 gatos em sua residência. 80! E aí, Maria Esther? Agora, com esses gatos todos por lá, a comunidade que ficou com a casa, os familiares estão precisando de ajuda e, principalmente, os gatinhos estão precisando de um lar, Maria Esther. Um novo lar, uma casa. O Cleiton Ramos, ele foi ver de perto a situação e vai mostrar pra gente agora. Olha só. Essa casa que você está vendo aí, na tela do SCC SBT, está localizada no bairro de Coqueiros. E essa residência tem muita história para contar. É um livro com vários capítulos, alguns felizes, outros tristes. E também tem um espaço para preocupação. Antes da Páscoa, o senhor Flamir, que residia nessa casa, acabou falecendo aos 72 anos de idade. Ele era divorciado, uma filha que mora fora do país e a companhia dele eram os animais, cachorros e principalmente gatos. Inclusive pessoas que moram próximas dessa residência, sabendo do seu amor pelo pet, pelo gato, acabava deixando muitos filhotes aqui. E ele, que segundo moradores tinha um coração enorme, acabava adotando e cuidando desses animais. Como ele morava sozinho nessa estrutura grande que você está vendo aí, agora existe a preocupação. Quem é que vai cuidar desses 80 gatos? Tem a questão de ração, tem a questão de castração, mas a gente não está sozinho não. A gente está aqui com o irmão dele, o senhor Flavenir, que confirma tudo isso que a gente está falando. O irmão do senhor era um apaixonado por pet, por cachorro, por gato. Os animais agora, como diz o outro, vivia como um filho. Fazia, além de ração, canja, essas coisas ele dava para o bicho. A gente sabe que a casa aqui ela tem muito espaço aberto. Dá para ver que é uma casa de uma família tradicional que mora nessa região há muito tempo. Agora, tem também a questão de saúde dos animais e de saúde pública, né? Um apelo que precisa ser feito. Exato. Os vizinhos reclamavam, teve uma época que houve muita reclamação por parte dos vizinhos, né? Que era muito bicho, muito cheiro, porque eles fazem as necessidades todas aqui na rua. E muitos gatos sem castrar, né? Que esse é o problema do gato, né? Ele se prolifera muito rápido. No momento que a gente mais precisa
é resgatar os animais para um lar temporário, para que eles tenham um destino, uma família. Foi criado um grupo, inclusive, né? Quem quiser adotar algo nesse sentido, a gente tem um Zap, tem um canal para quem está acompanhando aí? Temos todo um trabalho que foi feito de divulgação em várias ONGs. A gente pode depois passar para vocês o site, a parte que foi feita, assim, mostrando os animais, toda a história também, falando do seu Flamir e tal. Bem bacana. Tem um pessoal do grupo bem ativo, assim, fazendo um trabalho de divulgação boa. Só que a gente não está tendo retorno, assim, muito retorno. Não sei se é muito recente ainda, né? Mas a gente está tentando. Inclusive, eu estou aqui com vocês já para fazer esse trabalho de divulgação, né? Que eu acho que é bem importante para o pessoal ficar sabendo, né? Inicialmente do caso. Os filhotes é mais fácil, mas os adultos têm muito gato preto, que o pessoal tem muito preconceito, sabe? Então, é um trabalho que vai ser bem difícil. Eu acho que vai levar muito tempo para a gente conseguir resolver essa situação. Lamentável essa situação e agora a gente tem seres vivos, animais que precisam de suporte. Precisam desse suporte porque a comunidade não sabe mais o que fazer. São muitos animais que não podem ser abandonados. Bom, para entregar a ração, você pode ir até o endereço Rua Antônio José Duarte, número 187, ou então na região de Coqueiros, onde você pode entrar em contato pelo telefone 48 9921 4695. Vou repetir, 48 9921 4695. Também tem outro telefone, é o 48 9909 0119. Ajude via Pix, é só mandar na chave 969 829 699 91. Maria de Lourdes Antônio Vix. E ajude os gatinhos que estão sem família no continente de Florianópolis, na região continental de Florianópolis, no bairro Coqueiros. Vamos embora? Cleiton Ramos, obrigado pela participação aqui, Cleiton. Todos os dias no Tá Na Hora, o grande Cleiton Ramos e a Júlia Matos, 18h30, aqui no SBT, o Cleiton chega com as notícias de Santa Catarina. Vem comigo, a polícia prendeu 3 pessoas envolvidas no caso do assassinato. Posso começar de novo, que hoje é feriado, não? Pode, né? Então vamos lá. Começa tudo de novo aí que o apresentador se perdeu. Feriado é assim mesmo, 11h45. Não devia nem estar aqui, né? A polícia prendeu 3 pessoas envolvidas no caso de assassinato de uma dona de um posto de combustíveis em Tubarão. Aí você vê a imagem dela, a vítima que acabou perdendo a vida neste crime bárbaro. A Emanuela Justino já está chegando comigo com todas as informações ao vivo. Olha ela, dividindo tela para todo o estado. Emanuela Justino está por aqui. Vamos lá, esse crime aconteceu há quanto tempo, dona Emanuela Justino? Explica para a gente as investigações e quem são os envolvidos, quem são os presos. Hein, Emanuela? Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para todo mundo que está ligado aqui na tela do SCC. Esse crime aconteceu na semana passada, no dia 22 de abril. Só relembrando aqui, né? A gente trouxe essa informação aqui no Jornal ao Meio-Dia. Cristiane Bittencourt, de 44 anos, foi morta. Ela levou um tiro na cabeça. Ela e o marido estavam saindo de uma missa, isso no bairro Maitá, em Tubarão. E eles estavam no carro, ela estava dirigindo, ele estava do lado do carona. Acabou, então, um carro em movimento passou por eles, fez vários disparos, segundo a Polícia Civil, de 6 a 7 disparos, um pegou nela, então ela levou um tiro na cabeça e acabou morrendo ali no local. O marido também foi baleado, ele chegou aí para o hospital, não corre risco de morte, mas no caso ela acabou morrendo ali no local. Então assim, a polícia de lá para cá, da última semana para cá, começou essas investigações e 3 pessoas foram presas. A pessoa que estava dirigindo o veículo, então, que fez o disparo, a pessoa que fez o disparo e um terceiro que teve envolvimento. Segundo a Polícia Civil, né, ainda eles não vão divulgar a motivação. O que se sabe até agora?
No veículo que a Cristiane estava, né, Cristiane de 44 anos, tinha R$55 mil em espécie e R$4.800 em cheques, mas esse valor não foi levado. De lá para cá, a polícia pegou imagens de câmeras de segurança ali do local, mas a investigação ainda segue, tá? Porque pelos próximos 30 dias, segundo foi divulgado ontem pela Polícia Civil, eles vão pegar as informações e estão continuando as informações porque pode ter mais novidades por aí. Mas a princípio essas 3 pessoas foram presas, a princípio foi descartada aí praticamente a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que o dinheiro não foi levado, mas a questão é que essas 3 pessoas foram presas e a gente segue acompanhando por aqui, né, porque teve muita repercussão. A Cristiane era dona junto com o marido de um posto de combustível em Tubarão e agora a gente segue acompanhando por aqui, mas a princípio então 3 pessoas foram presas em relação a esse crime que aconteceu na última semana aqui no sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuela Justino, a informação ao vivo, acompanhando este caso de assassinato lá no sul, a dona de um posto de combustíveis que acabou perdendo a vida. As investigações avançaram e agora 3 presos. Emanuela, obrigado pela informação aqui. Nesta quarta-feira, um grave acidente deixou uma pessoa morta na SC 400, na SC 114, que fica na Serra Catarinense. O motorista de um veículo bateu de frente contra um caminhão durante uma ultrapassagem na rodovia. Olha o estado do veículo. O carro pegou fogo, ficou totalmente carbonizado. A vítima de 33 anos foi identificada como Ramon da Luz Souza. Morreu no local, infelizmente. O condutor do caminhão, de 40 anos, sofreu apenas fraturas. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres. O teste do bafômetro não identificou consumo de álcool. Triste acidente que acabou com a morte desse jovem que você vê na tela. Foi na Serra Catarinense e aí você vê a destruição dos veículos envolvidos. O carro pegou fogo, completamente destruído, e a informação da polícia é que ele foi fazer uma ultrapassagem nesse trecho de pista simples da SC 114, não viu o caminhão, não venceu a ultrapassagem a tempo e bateu de frente, infelizmente. Nossos sentimentos à família. Alô, Araquari, vem comigo! Mais de 10 escorpiões foram encontrados em um pátio de uma empresa. Maria Esther vai chegar com todas as informações ao vivo deste escorpião. Olha a quantidade de escorpião, dona Maria Esther. É escorpião ou não é, dona Maria Esther? É escorpião, Fernando. O caso foi registrado no bairro Porto Grande e a orientação, em caso da população encontrar esses animais, é entrar em contato com a Vigilância Ambiental de Araquari pelo telefone 479-8846-1279. E em caso de picada, você faz o seguinte, vai lavar o local com água e sabão, aplicar uma compressa morna e, claro, buscar o atendimento médico. Então é isso, tem que fazer esses primeiros socorros ali dentro de casa mesmo e depois buscar ajuda de um profissional, né, Fernando? Mas deu medo esses escorpiões. Você aí, viu né? ali? Feio demais. Bota a imagem ali. Se deparar com um negócio desse no quintal de casa, e tem acontecido com frequência casos de picadas de escorpião. A gente tem mostrado aqui no SBT. Principalmente na região norte, né? Exato. Fica ligado aí. A Oktoberfest de 2025 será ainda maior e com mais espaço para receber visitantes. Ainda maior, a ampliação será possível porque a prefeitura decidiu que vai utilizar o ginásio do Galegão para a maior festa alemã das Américas. Vamos chamar o PC para contar mais detalhes, Fernando? Alô, PC! Oktoberfest! Maio está começando agora, mas a gente já está pensando lá em outubro, hein, meu caro PC? Bom dia! Alô, Fernando Machado, alô, Maria Esther, bom dia. No lugar dos gritos de gols, de comemorações de pontos, vitórias, é o tradicional Ein Prosit, que vai ecoar aqui no Galegão. O principal ginásio de esportes da cidade, que fica aqui ao lado da Vila Germânica, vai se transformar em mais um palco da Oktoberfest. Você duvida? Então dá uma olhada aí nas imagens dos projetos e veja como vai ficar o ginásio de esportes Sebastião Cruz, o Galegão. Essa é a ideia da prefeitura que tomou essa decisão, vai contratar uma empresa especializada no lugar da quadra, no lugar das traves, das tabelas de basquete, das redes,
vão entrar mesas, bancos, mezaninos e um palco para as apresentações musicais. Então é isso, a ideia é deixar a estrutura esportiva parecida com os setores, com os 3 setores da Vila Germânica, com mesas, mezaninos, bancos e um deck para as apresentações. A licitação está em fase final. A prefeitura vai contratar uma empresa especializada em serviços de carpintaria, serralheria, com locação de materiais de madeira. A contratação está em fase final. A prefeitura deve conhecer, ou a empresa vencedora deve ser conhecida agora no dia 9 de maio. Então, é aqui, ó, ginásio do Galegão. Felipe Andrade mostra, inclusive, a cobertura, a estrutura metálica, o principal ginásio de esportes da cidade. O edital contempla serviços de confecção de estruturas em madeira compensada, madeira maciça, instalação de deck, madeira, mesas, instalações de peças metálicas também. O valor da obra está estimado em R$ 376.487. O ginásio do Galegão, ginásio que foi construído para ser o principal palco de esportes da cidade, vai se transformar num salão de festas, viu? Fernando Machado, deixa eu te fazer uma pergunta, você que é um especialista em cobertura. Deixa eu te falar, Fernando, você sabe que não escapa nada das lentes do SCC Meio-Dia, né? Então, vou pedir para o nosso cinegrafista Felipe Andrade mostrar agora. A gente chegou aqui, Fernando, e a gente se deparou com uma imagem que retrata a falta de manutenção, viu? O Felipe vai mostrar no detalhe aqui do SCC Meio-Dia, vai aproximar a imagem que uma das estruturas lá de sustentação da cobertura do ginásio Sebastião Cruz, olha aí a imagem, olha a quantidade de ferrugem, Fernando. Tá por um fio ali aquela barra de sustentação, hein? Então, a gente se deparou com essa imagem agora e já aproveitamos então para informar a administração municipal que é preciso dar uma olhadinha também na cobertura do novo salão de festas da Oktoberfest. Oktoberfest desse ano, em outubro, né? Vamos completar a 40ª edição da Oktoberfest, que é a maior festa alemã das Américas. Fernando e Maria. Muito obrigado, PC. Aí você vê o retrato, é a falta de manutenção. A ferrugem foi avançando, que chegou a romper ali uma das barras, como o PC está mostrando pra gente. E aí a gente percebe uma calçada logo embaixo. Por isso a preocupação do PC de já alertar a prefeitura logo no ao vivo. PC, muito obrigado. Vamos encaminhar para a comunicação da prefeitura mais esta sua apuração, esse fato novo que você traz para a gente aqui, que é a ferrugem, inclusive soltando uma barra de ferro ali no telhado do nosso Galegão. Presta atenção porque tem calçada aí embaixo. Olha, o ciclista passando, preocupação importante. Muito bom o nosso PC trazendo aqui no SBT. Valeu, PC! Boa. Vamos seguir. Vamos seguir, Fernando. De Oktoberfest, a gente vai falar agora da Festa do Pinhão. A cidade de Lages já está se preparando para a 35ª Festa Nacional do Pinhão. A programação do tradicional Recanto do Pinhão vai começar já no dia 6 de junho. Pouco com mais muitas de um mês. atrações. Pouco mais de um mês, Maristel. Pois é, tá aí já. E tem muita atração gratuita, Fernando. Vamos chamar a Suiane Diniz, ela tá chegando com mais informações. Ô, Suiane, conta pra gente, já tem atração confirmada para o Recanto? É contigo, bom dia pra você. Bom dia, Maria, Fernando, para todo mundo que está nos acompanhando no SCC Meio-Dia, já tem atração confirmada sim, viu? A atração que vai fazer a abertura da 35ª edição da Festa Nacional do Pinhão, lá no dia 6 de junho, com o Quarteto Coração de Potro. Vai ser a primeira atração, a abertura da festa, que se estende até o dia 22 de junho, mais de 15 dias de festa, diversas atrações que nesse ano vão ser todas elas gratuitas, até mesmo os shows nacionais. A gente conversou com a Ana Vieira, secretária de Turismo, que adiantou mais alguns detalhes e informações dessa que é a edição chamada Raízes da Festa Nacional do Pinhão, porque busca justamente resgatar a história e a tradição da festa. Vamos conferir. O que a gente pode adiantar é que o Recanto virou um palco da Festa Nacional do Pinhão, como era anteriormente, mas agora é um dos palcos principais. A festa vem para o centro, né? Inicia dia 6 com um grande espetáculo com o Quarteto Coração de Potro, um dos maiores grupos nativistas que é da terra,
né, abre a Festa Nacional do Pinhão e vai até o dia 22, com uma programação muito intensa, importante, de qualidade, né? Dentre elas, nós teremos a sapecada da canção nativa na sexta, sábado e domingo. E também teremos uma missa crioula no primeiro final de semana e vários outros artistas já consolidados da cultura nativista, que inclusive ganharam sapecadas anteriormente, que vão estar conosco esse ano de novo. Além dessa, muitas outras novidades para esse ano, o principal justamente que todas as atrações, elas são gratuitas. Além, aqui no calçadão da Praça João Costa, com o Recanto do Pinhão durante todo o período da festa, haverá atrações também com um palco aqui na Rua Nereu Ramos, que vai ser fechada, vai ser a rua justamente gastronômica, onde vão estar as entidades que se beneficiam nesse período com a venda de produtos aqui da região durante a festa do Pinhão. Vai ter também aí justamente nessa rua aqui que está atrás da gente um palco justamente para atrações de dança, atrações do Centro de Tradições Gaúchas, CTGs aqui da região. E além disso, tem as atrações nacionais que vão ser, a princípio, está se desenhando para acontecer no Estádio Vidal Ramos Júnior, no Tio Vida, onde vão acontecer os shows nacionais que também estão sendo programados pela Prefeitura. Logo devem ser confirmados todos os nomes. A princípio, 5 shows nacionais, que vai ser justamente de entrada gratuita, entrada franca para todos os lagianos e também os turistas, as pessoas que vêm para participar dessa festa que nesse ano promete ser histórica, com esse resgate justamente da tradição, da cultura, daquilo que eram os primórdios da Festa Nacional do Pinhão. Em vários pontos da cidade, também no Mercado Público de Lages, vai ter atrações para todos os gostos. E aí justamente fica já o convite, né, para o pessoal se programar para vir para a Festa Nacional do Pinhão a partir do dia 6 de junho. Volto com vocês. Boa, Suiane! Que convite, hein? Começar a Festa Nacional do Pinhão com o Quarteto Coração de Potro. Fernando, que largada, hein? É lindo, é lindo, é lindo. Eu já fui a vários shows deles na Festa do Pinhão, né? Na sapecada eles participam, já entrevistei eles. Fernando, é um quarteto de respeito, viu? Bonito de ver, vale a pena você e a sua família aí já conseguirem se organizar para conferirem, porque é muito bonita a apresentação deles. Obrigado, Suiane. Deixa o quarteto tocar, o quarteto vai tocando e você confere as imagens de Santa Catarina ao som de Quarteto Coração de Potro. Você vê aí Chapecó. Chapecó, 22 graus, um feriado ensolarado na região oeste. Alô, meu quarteto, olha aí, tá chegando a Festa do Pinhão. Vem junho, vem quarteto, vem Recanto do Pinhão. Corta pra Guarda do Embaú, praiazinha neste feriado, 22 graus de temperatura. Fernanda, a gente vai viajar mais um pouco. Vamos ali para a região do Litoral Norte, Estaleirinho, em Balneário Camboriú, 23 graus, agora meio-dia em ponto aqui no SCC Meio-Dia. Seguimos. Os usuários das linhas de ônibus de Florianópolis, o conhecido Formiguinha pelos morros, esses usuários, quem depende do transporte coletivo, terão que apresentar o cartão para passar na catraca a partir de hoje. Giovana Pacheco está ao vivo, vai trazer as informações. Ô Gi, então conta pra gente o seguinte, quem não tiver mais o cartão, vai conseguir embarcar? E como esse documento pode ser feito também, até pra gente ensinar quem está em casa, né? Oi, Maria. Só para tranquilizar, né, quem está nos assistindo, o Formiguinha, ele continua gratuito, é de graça para quem usa essa linha, mas realmente vai precisar, então, usar esse cartão. Quem não tiver esse cartão, a partir de agora, não consegue mais usar esse serviço, mas quem for usar, o valor não vai ser descontado desse cartão. Quem quiser fazer, a gente está aqui no Ticem, só para mostrar para vocês, é só vir até aqui, essa região do Terminal de Integração Central da cidade, para conseguir fazer o cartãozinho. Esse horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Só lembrando que hoje é feriado, então hoje não está funcionando, mas nos outros dias de semana está funcionando normalmente e você pode vir aqui para fazer esse cartão. E pode, inclusive, para saber mais informações, acessar o próprio site do Consórcio Fênix para pegar todos os detalhes de como fazer esse cartão. Mas a gente fica se perguntando
perguntando, né? Tá, não vai descontar, vai continuar de graça, mas mesmo assim eu preciso usar o cartão? Precisa, e segundo a Prefeitura, é por um motivo muito válido. Segundo a Prefeitura, a ideia de você continuar usando o cartão para poder usar o transporte público do Formiguinha é justamente para aprimorar esse serviço. Então, o que será feito? Usando esse cartão, a Prefeitura vai conseguir monitorar de melhor forma os horários de maior intensidade de pessoas usando esse transporte público. Se é preciso readaptar alguma rota para conseguir, então, abranger, né, o máximo de pessoas possível usando esse transporte público e também ver se precisa alterar horários, acrescentar mais ônibus nessa linha. Enfim, todas as formas possíveis de aprimorar esse transporte público serão estudadas a partir então do uso desse cartãozinho. Só reforçando para vocês que se você usa esse cartãozinho, né, o cartão que a gente está acostumado a usar no dia a dia para usar o transporte público, ao usar o Formiguinha, ele não vai descontar nenhum valor. É realmente só para monitorar o uso desses usuários, né, do transporte do Formiguinha. Então, fica o recado para você fazer esse cartão o mais rápido possível aqui no Ticem e você vai estar então com o seu transporte gratuito garantido pelo Formiguinha. Maria, por aqui são essas as informações e eu volto com você aí para o estúdio. Giovana Pacheco, obrigada pelas explicações. Gi, continue ensolarada aqui na capital de todos os catarinenses. Hoje, 1º de maio, dia do trabalhador, mas dia também de celebrar o início da safra da tainha 2025. Olha só. Temporada 2025 de pesca da tainha, oficialmente aberta. Vamos ver daqui a pouco qual é a expectativa dos pescadores para mais uma safra. E ainda, como estão as questões relacionadas ao limite imposto pelo governo federal para essa prática. Outra coisa, rapidinho, você sabia que a tainha é consumida também na Arábia Saudita? Quer saber quais são as diferenças do peixe de lá para o brasileiro? Não percam, é aqui no SCC Meio-Dia. Sabe qual é a diferença, Maristela? Qual? A nossa fala português. Não, Fernando, vamos deixar, não precisa falar isso para quem está em casa assistindo a gente, está no feriado, descansando, não é? Não, daqui a pouco o Kaique vai explicar qual é a diferença, não acredita no Fernando, não. Esporte. Muito boa tarde para você que está em casa acompanhando o SCC Esporte. A gente está chegando com todas as informações do esporte. Afinal de contas, hoje é feriado, mas nós estamos aqui porque tem muita coisa boa. E nesta quarta-feira foi o segundo jogo da semifinal da Champions. E, meus amigos, que jogo foi esse? Simplesmente, vou até chegar mais pertinho, alucinante. Inclusive com gol de brasileiro. Barcelona e Inter de Milão ficaram no empate. E agora a decisão fica tudo para o jogo de volta. Mal deu tempo de começar o jogo e a Inter de Milão abriu o placar. Thuram, de letra, olha o gol. Sem dificuldades, balançou as redes. Aos 20, mais um gol para os italianos. Depois do escanteio cobrado dentro da pequena área, Dumfries, olha o que ele fez. Puxou um voleio incrível e ampliou para os visitantes. Um gol mais bonito do que o outro. O Barça, depois disso, foi atrás de descontar. E Yamal se livrou da marcação, cortou para dentro e chutou. A bola bateu na trave e entrou. Depois, só deu Barça. O empate veio aos 37 minutos. Não foi um golaço, mas uma bela trama com participação direta de Rafinha. O brasileiro recebeu o cruzamento de Petri, desviou de cabeça e deixou Ferran Torres livre para fazer o 2-2. A Inter de Milão voltou à vantagem aos 19 minutos, mais uma vez com o ala artilheiro Dumfries. O holandês voltou a aparecer em escanteio e, de cabeça, fez o terceiro. O Barça respondeu um minuto depois, mais uma vez com a participação direta de Rafinha. Em jogada ensaiada de escanteio, Yamal fez o corta-luz e o brasileiro, olha, acertou um chutaço de fora da área. A bola bateu no travessão, nas costas do goleiro e entrou.
A Inter ainda chegou a fazer um gol marcado por Mkhitaryan, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, Yamal ainda acertou o travessão. E terminou assim esse jogaço na Catalunha. Barcelona 3, Inter de Milão também 3. Eu não disse que foi um jogaço, vocês viram o gol? O gol do Rafinha deu até para ouvir o barulhinho da trave, jogaço. E você sabe que a Champions League é aqui no SCC SBT e na semana que vem tem muito mais jogaço aqui na telinha. E hoje foi a apresentação oficial do novo técnico do Figueirense. Pintado assume o clube em sua terceira passagem pelo Estreito. A expectativa, gente, é grande. Mas o desafio, meus amigos, é maior ainda. Hoje o Figueira está na zona de rebaixamento da Série C. E depois da apresentação, o técnico já fez o primeiro trabalho, conheceu o elenco, o treino que aconteceu lá no estádio Orlando Scarpelli, hoje pela manhã. O Pintado, claro, fez o seu primeiro olhar para a equipe, já que o Figueirense só joga na segunda-feira. Então, esse primeiro contato é extremamente importante para ele conhecer ainda mais. Claro que os técnicos estudam tudo antes, né? Mas para conhecer principalmente as características de cada jogador. E hoje, na entrevista coletiva, o Pintado salientou a importância de buscar a vitória logo agora no próximo jogo do Figueirense. Futebol é resultado, futebol é vitória, é isso que o nosso torcedor quer, é nisso que a gente vai trabalhar. A cobrança, a exigência da diretoria. Minha primeira cobrança é buscar a vitória, é fazer as coisas com simplicidade, mas buscando sempre a vitória. Essa camisa não aceita outro resultado, a não ser a luta pela vitória, sempre. É isso que a gente vai fazer dentro de campo. E mais uma vez, eu confio muito, eu acredito muito no que a gente vai fazer, acredito muito no que esse grupo pode responder. E não tem maior motivação do que vestir a camisa de um clube como o Figueirense. E o Pintado já vestiu, né? A terceira vez dele aqui, sempre foi chamado para salvar o Figueira, sempre em situações complicadas e conseguiu fazer um bom resultado. Vamos ver se isso vai acontecer, afinal, o Figueira tem que sair da zona de rebaixamento. E o Figueirense entra em campo na segunda-feira, como eu disse, contra o Caxias. O jogo é em casa, apoio do torcedor é fundamental nesse momento. É a estreia do Pintado, vão lá para dar essa força para o treinador. E enquanto alguns estão chegando, outros estão saindo do Scarpelli. O coordenador técnico Wilson, ex-goleiro e também ídolo do clube, pediu demissão. De acordo com o portal SCC10, o Wilson já se despediu dos jogadores durante o treinamento de ontem, mas até o momento o Figueirense ainda não se pronunciou oficialmente sobre o desligamento do profissional. Então, se você quer saber mais sobre isso, é só acessar lá o portal SCC10, tem uma matéria completa sobre a saída do Wilson do Figueirense. E hoje é dia de catarinense em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O Brusque enfrenta o Atlético Paranaense às 4 da tarde. E o Bruscão é o mandante, mas vai jogar longe de casa, 100 quilômetros de casa, em Joinville. Por isso, já quero acionar eles para conversar com a gente sobre isso, o PC e o Luiz, porque o PC acompanha o Bruscão, tem todos os detalhes do Brusque, e o Luiz está lá no palco desta partida de hoje. PC, conta pra gente, é o Bruscão buscando uma vitória, já ganhou uma grana na Copa do Brasil, quer um pouquinho mais, mas vai jogar fora de casa, PC, que negócio é esse? Boa tarde pra ti. Boa tarde, Angélica. Boa tarde a todos. A partida vai ser realizada em Joinville porque o estádio Augusto Bauer não tem a capacidade mínima para 10 mil pessoas, como exige o regulamento da Copa do Brasil. Então, por isso, a bola rola a partir das 4 horas da tarde na Arena Joinville. É jogo de ida pela terceira fase da competição e é um confronto inédito. Brusque e Atlético Paranaense jamais se enfrentaram em jogos oficiais. E o time catarinense aqui do Vale chega embalado para encarar o Furacão. O Brusque está invicto no Campeonato Brasileiro da Série C. Em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Vem de 2 vitórias contra o Guarani de Campinas e contra o Ipiranga de Erechim.
e está na 5ª colocação da Série C com 7 pontos, mesma pontuação do líder Londrina. O técnico Felipe Gouveia deve mandar a campo hoje, para logo mais, a mesma formação do Brusque, que venceu o Ipiranga no último domingo no estádio Augusto Bauer. O mister fala aqui no SCC Esportes e diz que vai com força máxima para tentar vencer o Furacão. Vamos ser iguais a nós próprios, não vamos mudar nada, vamos com as mesmas armas, vamos jogar o nosso futebol. Eu gosto de um futebol positivo. Muitas das vezes temos que defender porque estamos a sentir que não estamos a sair com qualidade, que foi o que aconteceu no último jogo. Mas vamos disputar o jogo pelo jogo, são 2 mãos. Queremos ganhar, queremos passar, obviamente. Vou pôr os melhores para esse jogo, os que terão em melhores condições. Muito bem, aí o mister técnico Felipe Gouveia da equipe do Brusque. Já o Atlético Paranaense é apenas o 7º colocado na Série B do Brasileiro, vem de derrota para o Novo Horizontino, fora de casa, no interior paulista. Atlético Paranaense que está na Série B. E a premiação desse ano da Copa do Brasil, viu, Angélica? Competição que paga bem, viu? 101 milhões de reais é o prêmio previsto para o campeão, para quem erguer o troféu no final do ano. E o Brusque já embolsou quase 2 milhões de reais por ter passado por 2 fases. Quem chegar às 8ª de final, viu, Angélica, pode embolsar mais 3 milhões e 300 mil reais. E agora nós vamos então até o norte catarinense, Manchester catarinense. Lá está ele, Luiz Felipe, para falar sobre o palco do jogo de logo mais às 4 horas da tarde. E eu pergunto para você, abençoado, conta para nós, só aqui entre nós, a torcida do Jack vai dar uma forcinha pro Brusque? Fala aí, Luiz, boa tarde. Fala, grande abençoado Paulo César, abençoado PC. Olha, eu tenho quase certeza que sim, viu? Por quê? Porque o palco já está quase todo pronto, a gente vai dar um Rolex por aqui. Diogo Kleber, mostra pra gente, você que não conhece um bastidor de um jogo, por exemplo, ó, é mais ou menos assim que tudo é feito, né? Ficam as lonas aqui preparadas pro dia do jogo. Esse aqui é aquele totem que fica ali quase, né, no meio do campo, que é onde o árbitro vem e pega a bola para começar o jogo. Tem aqui os totens da Copa do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol. O Brusque vai usar o vestiário do Joinville, né, que é o mandante da casa, e o Furacão vai usar o vestiário do time visitante. E a Arena Joinville está quase toda pronta. Vem comigo, Diogo Kleber, vem comigo, porque é o seguinte, esse estádio, eu estou suspeito para falar, está quase tudo pronto. Diogo, mostra para a gente ver que o estádio está quase feito. Tenta ali, ó, as placas, né? As placas que estão ao redor do estádio já estão montadas, está quase tudo no jeito. Mas eu quero mostrar algo curioso para vocês. Olha isso aqui, Angélica. Olha isso aqui, pessoal da SCC-SBT. Esse aqui é o tão famigerado VAR. Esse é o VAR. É aqui que o árbitro vem. Ô, Diogo, eu sempre quis ser árbitro de futebol. Então é o seguinte, eu tô aqui, o árbitro tá lá, o cara chama lá de cima, né? Ele pega e chama lá, como é que é? VAR. Aí ele pega e fala, né? Faz o quadradinho, né? E VAR. Aí ele vem. Ele vem todo pomposo, ele chega aqui e ele vê. Vê o quê? SCC-SBT vai estar passando aqui, porque é o que tem que passar aqui nessa tela maravilhosa. Então esse aqui é o VAR. Diogo, mostra ali, esse é o pessoal que tem que mostrar. Dá um tchauzinho aí, pessoal. O pessoal que trabalha, que coloca as placas, que deixa o estádio preparado, porque o jogo é daqui a pouco às 16 horas. E eu vou passar aqui a escalação do time do Furacão. O Furacão vai com Micael, Palácios, Abraão, Léo e Esquivel, Filipinho, Falcão, Zapelli, Luiz Fernando, Isaac e o Allan Kardec. O técnico é o Maurício Barbieri. Já conversamos aqui com o pessoal do Atlético Paranaense. Cerca de 4.000 ingressos do Furacão já foram vendidos. E a gente acabou de passar por aqui, Angélica. A gente já percebeu que a galera do Furacão já desceu a serra e já está aqui nesse 1º de maio, nesse feriadão, para curtir o Furacão. Brusque e Furacão é daqui a pouco, 16 horas, nesse estádio maravilhoso que é a Arena Joinville. Angélica Barraschini, eu volto contigo no estúdio. Valeu, Luiz, sensacional. A gente conhece o estádio, né, Lereu? A gente foi lá fazer o jogo da Copa Santa Catarina, bonito, organizado, um baita estádio.
O Brusque, vamos dizer que vai jogar em casa, né? Vamos torcer que o pessoal vai torcer, vai lá acompanhar o Brusque e a gente vai ficar, obviamente, sempre na torcida pelos nossos catarinenses na Copa Santa Catarina, na Copa do Brasil! Copa do Brasil, obviamente. PC Luiz, brigadão pelas informações, a gente vai ficar aqui na torcida com certeza. É a Copa do Brasil, gente. E os catarinenses têm que fazer bonito, porque mais tarde, depois do Bruscão em campo, tem o Criciúma, às 6h30 contra o Bragantino. O Tigre joga em casa. O elenco realizou o último treino na manhã desta quarta-feira no CT Antenor Angeloni. Para enfrentar o Bragantino, o Tigre vai ter o apoio do torcedor. Mesmo não vindo muito bem na Série B, a Copa do Brasil é outra história e tem que virar a chave. Para o confronto contra o Bragantino, o Criciúma tem pelo menos 3 baixas para o confronto. Os atacantes Eric Popó, Thalisson e Gabriel Novaes, que não podem ser relacionados porque pertencem ao Bragantino e estão emprestados ao Tigre. O volante Matheus Trindade encara o jogo como uma final. É uma decisão e a gente sabe o tamanho do jogo, a importância para nós, para o clube. Tenho certeza que a gente vai entrar muito focado, né? Sabendo que é um jogo de 180 minutos. Então a gente vai em busca dessa vitória em casa, para, se Deus quiser, decidir da melhor maneira fora. Criciúma e Bragantino jogam hoje às 6h30 da noite no estádio Heriberto Wilson. Os catarinenses pela Copa do Brasil, e quanto mais passam, mais faturam. Mas agora nós vamos conhecer a história de uma turma boa demais no taekwondo. Esses jovens representam a Grande Florianópolis na seleção brasileira, é isso mesmo. E tem até quem vai participar do Mundial, agora em maio. Olha só. Fala pessoal, hoje o SC Esporte veio até Palhoça para conhecer uma galera. Eu tô chegando aqui, vou pedir licença, tirar o tênisinho pra gente entrar no tatame, porque pra vir aqui não é qualquer um não, né? Pra pisar nesse tatame não é qualquer um. Aqui a gente tem representantes da seleção brasileira de taekwondo e é com essa galera que a gente veio conversar hoje. Hoje a gente tem 3 atletas na seleção brasileira, titulares da seleção brasileira, e o Joãozinho, ele vai participar do Campeonato Mundial Cadete, que vai acontecer nos Emirados Árabes. Desses 3 atletas que a gente tem na seleção, 2 participaram agora do Campeonato Pan-Americano, que foi o Nicolas e o Marcos, com o Marcos trazendo a medalha de bronze. E o Joãozinho, em paralelo a esse Pan-Americano, ele foi para o Campeonato Mundial Escolar que aconteceu na Sérvia. E ele foi vice-campeão trazendo a medalha de prata. Eita, pensa aí se essa gurizada é boa ou não? Será que a Grande Florianópolis está bem representada? Essa turma tem o maior orgulho de fazer parte da seleção brasileira de base. É um dos melhores sentimentos que tem de um atleta, porque a gente para pensar, a gente está representando um país todo. Então, olha o tamanho do nosso país e eu sou o cara para pensar assim, eu sou o melhor do Brasil. É muito importante estar representando nosso país em muitas competições internacionais. É uma grande honra também fazer parte da seleção brasileira de taekwondo. Mas para alcançar tudo isso, é preciso muito treino, além de abdicar de algumas coisas. E foi exatamente isso que o João fez. Ele até escreveu as metas para 2025, uma já conquistada. Uma meta que eu alcancei foi ganhar o Grand Slam, que me deu, que abriu portas para eu ir pro Mundial, que é um campeonato também muito sonhado que eu queria alcançar. O Mundial é agora em maio, na Sérvia, e os custos são bancados pelos atletas. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Para lutar o taekwondo, tem que se equipar. Luva, antebraço, caneleira, sapatilha, colete e capacete. E olha que eles pegam pesado até no treino. Que mandam bem, não. Hey! Eu sou bicampeã brasileira de 2022 e 2024
Fui vice-campeã pan-americana no passado, reserva da seleção brasileira. Tenho 2 medalhas internacionais também, do Pan Am Series e do President's Cup. Aí, Angélica! O que eles almejam? O que a maioria, se não todos os atletas querem: chegar a uma Olimpíada. Mas até lá é muita dedicação. E isso, com certeza, não falta por aqui. E parabéns para essa turma, a gente foi acompanhar uma aula deles lá, gente, é incrível. E eles realmente são muito bons. Então o João, que está indo para o Mundial agora, se você quiser ajudar ele a ir para o Mundial, pode colaborar através do Pix. O número do Pix vai aparecer aí na sua tela, só peço para o pessoal passar um pouquinho para eu poder ver o Pix. Aí, 138-477-479-32, vai estar aqui na sua tela. O João vai representar a grande Florianópolis, né, no Mundial. Então, toda ajuda é bem-vinda para esses nossos atletas, né, que muitas vezes vivem aí de patrocínio. Então, essa ajuda é sempre muito bem-vinda e com certeza o João vai nos representar muito bem lá no Mundial da Sérvia. Mas agora, parabéns, galera, foi muito bom acompanhar eles. Mas agora, a gente vai falar de Itajaí, porque lá em Itajaí, no litoral norte, vai ser o porto, na verdade, de parada da maior regata de volta ao mundo. É isso mesmo, tá pensando o quê? Itajaí tá bem demais. E agora eu vou chamar ela, Cris Pinheiro, porque é ela que tá sabendo dessas informações, é ela que tem os detalhes pra gente. Cris, conta pra gente quando esse evento deve passar por aqui, Cris Pinheiro. Você que tem todos os detalhes, boa tarde. Boa tarde, Angélica. Então, não vai ser uma, Angélica, vão ser 2 paradas já confirmadas aqui em Itajaí em 2027 e também em 2031. A cidade entrou na rota das paradas da The Ocean, na verdade, a única parada na América do Sul, sabe? E nós estamos desde 2012 recebendo os velejadores por aqui, viu, Angélica? São imagens lindíssimas. A Vila da Regata é montada ao lado do Centro Eventos. É uma festa linda náutica. Esta semana foi feita aí uma renegociação entre o município e os organizadores da The Ocean, que vai aí fazer uma economia de 1,2 milhão para as próximas edições para o município. A continuidade de Itajaí na regata, a gente já sabe, né? Fortalece o município como referência global no turismo náutico, esportes náuticos. E destaca aí também trazendo mais turistas, a rede hoteleira é bastante movimentada, a expectativa é gerar cerca de 100 milhões de reais em cada edição. Cada parada, cada The Ocean Race movimenta aí 50 países. Então, tu imaginas o quanto de veleiros, equipes vão estar circulando aqui novamente na parada de Itajaí em 2027 e 2031. Angélica, contigo. Valeu, Cris, sensacional. A gente vai ficar esperando chegar aí para acompanhar tudo. E além do grande esporte, o que gira também em torno do turismo. Afinal de contas, o mundo inteiro vai ficar com os olhos em Itajaí. Muita gente vai vir para participar também. Cris, obrigada pelas informações direto de Itajaí. E agora o SCC Esporte vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informações para você. Um ótimo feriado e Maria Esther segue com todo mundo aqui no SCC Meio Dia. Boa, Angélica. Agora, 12h25. Me diz uma coisa, você é de Chapecó e tem algum projeto social, cultural, esportivo aí na manga? Uma cooperativa de crédito da cidade está com inscrições abertas para apoio financeiro. Din-din! O período de inscrições vai até o dia 10 de março. Vocês vão conferir agora os detalhes dessa informação na reportagem de Felipe Bastos e Andrés. Olha só.
O Fundo Social 2025 da Cressol Vanguarda é uma iniciativa que destina recursos a projetos que promovem o desenvolvimento das comunidades em áreas como educação, saúde, cultura, inclusão social e meio ambiente. Fiz todo o meu enxoval, né? Do meu tempo tinha que fazer o enxoval para a menina casar, né? Fiz todo o meu enxoval e depois que eu casei a gente montou o Clube de Mães e pelas instruções, né, que vinham para fazer o artesanato aqui no Clube de Mãe, a gente vai aprendendo cada vez coisas diferentes, né? Podem participar entidades que sejam pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que estejam com a documentação atualizada e que desenvolvem ações dentro da área de abrangência do projeto. Os projetos eles podem ser para fins educacionais, sociais, de saúde, inclusão esportiva ou inclusão financeira. E aí as entidades podem encaminhar esse projeto para nós, escrito. A inscrição é um formato mais simplificado, então ela é através de um formulário Google para facilitar para que todas as entidades tenham plenas condições de submeter os seus projetos. Os projetos devem atender a pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e vão ser avaliados por uma comissão. O valor do apoio financeiro pode variar entre R$2 e R$15 mil. A cooperativa ela tem na sua missão essa ideia de transformar as realidades para melhor. Então, o Fundo Social é um dos 11 projetos que a gente desenvolve voltados à comunidade. Então, a gente tem projetos com crianças, com jovens, com mulheres e o Fundo Social faz parte dessa prateleira que a gente chama de projetos. Então, a intenção é transformar e fazer com que esse impacto positivo que o cooperativismo gera chegue para a comunidade e o Fundo Social é uma forma de devolver esses recursos, inclusive, para a comunidade. O resultado com os projetos selecionados vai ser divulgado no dia 10 de junho. O regulamento completo está disponível no site da cooperativa, que aparece na tela. Esse ano foi assim de extrema importância para o nosso projeto, que tem auxiliado bastante, junto com o pessoal do Rotary, onde a gente conseguiu esse ano concluir mais um desejo que nós tínhamos, que era proporcionar um curso de culinária, um curso de panificação para as mulheres, enfim, para quem realmente tinha vontade de participar. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no meio-dia. Na volta, vamos falar da safra da tainha, que começou hoje aqui no nosso estado. Fala também de previsão do tempo, tem comentário político para vocês. E a gente vai com uma imagem. Vamos olhar o tempo lá fora? Cachoeira do Bom Jesus. Agora, meio-dia e 28 minutos, com esse tempo. 22 graus, um solzinho gostoso para aproveitar. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia deste feriado, quinta-feira, dia 1º de maio. Você está em casa acompanhando, obrigada pela sua audiência. Quem disse que inverno não combina com praia? Aqui em Santa Catarina, apesar do friozinho que está chegando, inverno aí, a gente já está no meados do outono, dá para falar assim, as praias do nosso litoral bombam com a tradicional pesca da tainha. A partir de hoje, a pesca está oficialmente liberada e um grande evento marcou essa data. Mas os pescadores estão preocupados com alguns limites impostos por Brasília. A gente vai entender tudo isso e ainda saber como essa tainha é consumida na Arábia Saudita. Reportagem de Kaique Guede e Ramon Kaminski. Desde pequeno, eu junto com meus pais aqui nas dunas, né? A gente sempre acompanhando a pesca, vendo a dificuldade o que ele passou e a gente passou com ele, né? E hoje para mim é um orgulho. É um orgulho, por exemplo, eu levanto 5 horas da manhã, tá? Estou aqui na praia por volta de 5h30 e aí a gente já desce a embarcação para ficar no aguardo para a pescaria. A 18ª abertura oficial da Safra da Tainha aconteceu na manhã desta quinta-feira na Praia do Campeche, região sul de Florianópolis. A gente está falando de uma tradição que é parte da história do nosso litoral, da cidade de Florianópolis, né? Então isso tem uma importância absolutamente intensa
né, e profunda, porque a gente está falando, por exemplo, dessa iniciativa como uma iniciativa que começou lá com meu pai, 18 anos atrás, fazendo uma pequena celebração, uma missa para pedir bênçãos e paz, né, durante a safra da tainha a todos os pescadores. É um momento muito celebrativo e tem um grande significado para a nossa família, especialmente, porque realmente foi um legado deixado pelo meu pai, né? O rancho do saudoso Seu Getúlio foi palco de um encontro que reuniu pescadores, autoridades, a comunidade local e turistas na celebração que marca o início da pesca na modalidade arrasto de praia, que vai até 31 de dezembro. Só que as datas variam de acordo com a técnica usada. Emalhe anilhado entre 15 de maio e 31 de julho. Emalhe de superfície também começa 15 de maio, mas vai até 15 de outubro para embarcações menores ou 31 de julho para as maiores. E o cerco traineira acontece de 1º de junho a 31 de julho. A safra da tainha, além da atividade econômica, ela é a manutenção, o resgate de toda uma tradição cultural que nós temos há muitos anos na cidade. É o momento que os pescadores têm o seu momento mais importante do ano, é a reunião da comunidade ao redor dos ranchos de canoa, é as famílias que vêm, é a manutenção da renda do pescador. É uma época para Florianópolis extremamente importante. Por isso, prefeitos e o próprio governador catarinense estão preocupados com os limites impostos pelo governo federal para a pesca da tainha em Santa Catarina. Segundo uma portaria interministerial, o arrasto de praia está restrito à captura de 1.100 toneladas ao longo da temporada. Isso, se não for perseguição, não sei qual é o nome disso. A gente atuou junto ao Supremo Tribunal Federal, não saiu ainda resultado. Entramos com mais uma ação na TRF4 em Porto Alegre, para ver se a gente consegue demover sobre isso, né? Eu ainda entendo que a gente precisa obedecer à justiça. Decisão judicial a gente cumpre, mas a gente espera que a justiça seja imparcial. Muito mais do que uma atividade econômica, a pesca da tainha carrega forte herança cultural. Só em Florianópolis são 67 ranchos como este. Símbolos de parceria, saberes tradicionais e conexão com o mar. A gente tem a situação da cota esse ano, que é um fato novo, né? Decorrente que os outros anos não tivemos isso, mas não tenho dúvida que a gente fará uma grande safra novamente, que a gente possa superar a safra do ano passado, que foi tão boa. Então a gente fez a parte pública e com certeza o pescador vai fazer a parte dele, que é pescar tainha e botar na praia. Um peixe símbolo de Florianópolis, mas conhecido no mundo todo. Ahmed, você acabou de me contar que a tainha ela também existe na Arábia Saudita. Sim, existe. A verdade, existe lá o tainha também da Arábia Saudita, mas o que é diferente aqui, o tainha do Brasil, o gosto, a qualidade dela também, o maior também, o tamanho do tainha aqui é maior. Aqui eu nunca vi aquele tamanho bem grande. Depois eu pedi ao Ahmed para perguntar à sobrinha dele sobre as diferenças da tainha árabe para a brasileira. A gente já comeu peixe lá, tainha de lá, mas aqui, como eu falei, é diferente pelo tamanho, o gosto, é por causa de mar, e é só isso. Em árabe, como se fala tainha? Buri. Buri? Ó, aprendizado então, buri é tainha em árabe. Muito bem, tá aí a nossa tainha fazendo sucesso entre os turistas também. No litoral norte também tem pesca da tainha. Os pescadores de Bombinhas já registraram lanços hoje bem cedinho e a Cris vai chegar agora para contar como é que tá a expectativa por aí no litoral norte. Cris, conta pra gente. Oi, Maria, foi sim, na Praia de Bombas, logo cedo. Foi um lanço tímido, sabe? Eles nem nos passaram quantas tainhas foram capturadas ali, mas já deixou bastante gente animada, inclusive os turistas que a gente vê que passaram por ali e já registraram as primeiras imagens. Bombinhas, Canto Grande, Bombas, Zimbros, Mariscal, são bem tradicionais com a pesca da tainha. Em Balneário Camboriú, Maria, também foi aberta hoje
às 8 horas da manhã, a temporada da tainha, com uma bênção ali nos 3 ranchos da Praia Central. São 3 na Praia Central, mais um em cada praia agreste. Depois da meia-noite, eles também pegaram um lanço bem tímido, veio junto tainhas e outros peixinhos, como o Paraty, mas eles estão aí com uma expectativa bastante grande. Aqui em Balneário Camboriú, 200 famílias, viu? Estão de olho do mar, sobrevivem aí da pesca. Agora, em Itapema, Maria, um município divulgou que está realizando algumas ações para proteger a pesca da tainha, porque a cidade é turística, como em Balneário Camboriú, e tem algumas regras aí em relação às embarcações náuticas. A partir de hoje, até o dia 15 de julho, estão proibidos na praia, Maria, a prática de esportes náuticos com embarcações de até 1 milha náutica, cerca de 1.800 metros da costa, e a navegação de barcos de lazer a menos de 1 milha da arrebentação ou a menos de 300 metros dos costões. A prática de surf só está liberada no canto norte da Praia do Plaza. A fiscalização começa hoje. Quem descumprir está sujeito a penalidades, como multas e também a retenção da sua embarcação. Essas regras seguem até o dia 15 de julho. Volto contigo, Mariana. Obrigada, viu, Cris? Que solzão aí hoje, hein? Para esse feriado, daqui a pouquinho acaba o nosso expediente, vai dar para aproveitar bastante, né, Cris? Até daqui a pouco, viu? Vamos agora com a previsão do tempo? Bora lá. Como a gente está vendo aí com os nossos repórteres em várias regiões do nosso estado, hoje é um feriado de sol aqui em Santa Catarina. E as temperaturas já começaram a subir também, né? Com máximas que podem chegar até 28 graus. Uma massa de ar seco está se intensificando no litoral sul do Brasil, descartando a possibilidade de chuva. Então, o tempo é seco e com as temperaturas subindo. Olha só, extremo oeste, a máxima é de 26 graus, oeste 25, meio oeste também chega a 25. Região serrana, mais um dia com as temperaturas muito baixas ao amanhecer, mínima de 5 até menos em algumas cidades e máxima de 24 graus. Então, ó, amplitude térmica que em algumas cidades pode chegar até os 20 graus, que é a diferença, né, da mínima e da máxima. Esquenta bastante. No Planalto Norte a máxima é de 22, no Vale 24, 22 também de máxima aqui na região de Joinville, no norte do estado. Grande Floripa com 23 e sul do estado a máxima é de 22 graus. Já na sexta-feira, o dia é de sol entre nuvens. Amanhã a gente vai ter mais nevoeiros, especialmente da região oeste até aos Planaltos, a região mais central do nosso mapa. Mesmo assim, com as mínimas mais baixas ali ao amanhecer, depois esquenta mais. Olha só como fica. São Joaquim, região serrana, a máxima é de 17 graus amanhã, mínima de 6. São José amanhã chega a 23 aqui na Grande Florianópolis. Xanxerê, no oeste, esquenta ainda mais, chega a 25 graus amanhã. Araranguá, 21. Jaraguá do Sul, no sul do estado, na região norte do estado, mínima de 13 e máxima de 22 graus. E Brusque, no Vale, também esquenta mais amanhã, chega a 23 graus. Já vou dar uma palhinha do final de semana, você que está aí viajando, vai emendar o feriado também, a gente deve ter em Santa Catarina, sábado e domingo ensolarados. Dias ensolarados aqui no nosso estado, vai dar para você aproveitar bastante. Vamos trazer política aqui para o nosso meio-dia? Roberto Azevedo está chegando junto com Fernando Machado. Grande Roberto, feriado de muitas informações, o SC10 com muitas notícias nesta manhã de quinta-feira. E o Roberto tem uma coluna no SC10 e todos os dias ele está aqui porque é a opinião do nosso meio-dia. Oi, Roberto, bem-vindo, bom feriado, feliz Dia do Trabalhador. Igualmente para você, Fernando, e para aqueles que são trabalhadores e que estão em casa e estão curtindo o merecido feriado. Parabéns a todos, porque essa vida da labuta não é fácil, seu Fernando. A Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana a urgência do projeto que permite o aumento no número de parlamentares federais. Mas tem catarinense lutando contra. Quem é, Roberto? Eu, se fosse o eleitor, de uma maneira genérica, bastante generalizada, diria eu, e não genérica, pegaria nas pás e iria para Brasília. Porque essa proposta de aumentar o número de deputados federais é uma bandalheira.
É uma sem-vergonhice sem tamanho. E eu vou explicar por quê. Porque esta proposta, esse projeto, é de autoria de uma deputada chamada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. Mas por que ela está querendo o aumento do número de deputados? Eila, na foto aí, à esquerda do vídeo, e do lado o nosso brioso Rafael Pezente, deputado federal por Santa Catarina, do MDB, que tem um projeto diametralmente contra isso. Ele quer que seja aplicada a lei do censo demográfico. Qual é esta lei, que não é tácita, mas é implícita? É que aumentou o número de habitantes num estado, tem que aumentar o número de deputados. Mas aumentar o número de deputados não significa ter deputados a mais. Tem que tirar daqueles estados que têm menos crescimento populacional e dar a vaga para os estados que cresceram a população. Um deles, Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui. O que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal deu até o dia 30 de junho deste ano, isso não é uma coisa de agora, é algo de quase 2 anos, para que a Câmara decida repartir melhor o número de 513 deputados. Assim, se não o fizer, e não é tom de ameaça, é lei, o Tribunal Superior Eleitoral vai entrar em campo e vai fazer a divisão. Claro, os deputados federais dos estados que vão perder cadeiras se mobilizaram. Um deles, a dona Dani Cunha, do União Brasil. Estados não afetados, 12 estados do Brasil e do Distrito Federal. Com eles não vai acontecer nada. Já Pará e Santa Catarina ganhariam 4 vagas, mais 4 vagas. Santa Catarina subirá de 16 cadeiras para 20 cadeiras. Amazonas teria mais 2 cadeiras. Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, mais 1 cadeira cada. Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul perderiam 2 vagas. Aqui começa a choradeira. Alagoas e Pernambuco teriam 1 cadeira a menos cada um. E o brioso Rio de Janeiro perderia 4 vagas. O que seria bom para o Brasil e até para o Rio de Janeiro, viu? Porque a qualidade legislativa não é o forte do Estado. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou carioca da gema ainda. Então, perderia 4 cadeiras. O que fez a dona Dani Cunha? Ela fez uma proposta dizendo, não, tem que refazer essa redistribuição e aumentar o número de deputados para que estes estados aqui, que vão perder, Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro, tenham as vagas preservadas. É uma tremenda bandalheira. Nós não precisamos de mais deputados. Fizeram o cálculo aqui, 4 estados, são 8 vagas. Mais 2 estados, 10 vagas. Mais 4 cadeiras do Rio de Janeiro, 14 vagas de deputado federal a mais. Não precisamos, não queremos e é mau uso do dinheiro público. Então, vamos lá, lutar por isso aqui. Esses estados que têm direito a ganhar mais cadeiras, como, por exemplo, Santa Catarina, que ganharia 4 cadeiras de deputado federal, teria o efeito cascata, mais 4 cadeiras de Assembleia Legislativa, deputados estaduais, e também nas câmaras de vereadores. Mas aí as câmaras de vereadores estão fazendo, não vamos aumentar. A questão, gente, não é aumentar o número, é garantir a representatividade. Quanto menos vereador, quanto menos deputado federal, mais poder concentrado. E a gente sabe onde é que acaba isso. Uma palavrinha só, chamada corrupção. Você queria fazer uma pergunta para mim, né, Dani? Saber quem é a Dani Cunha, é isso? Dani Cunha. Você está vendo o sobrenome? Rio de Janeiro, loirinha. Ela é filha do Eduardo Cunha, gente. Aquele que foi presidente da Câmara Federal, que era chamado de Darth Vader. O cara que quis derrubar todo mundo, a Deus e todo mundo, acabou derrubado. Ele acabou derrubado. Ele teve o mandato cassado por corrupção. Pois ela é filha do Eduardo Cunha. Uma coisa certamente não tem a ver com a outra, né, seu Fernando? Acredito que não. O peso da carga tributária é o assunto de agora. Roberto Azevedo.
Vamos lá, muito obrigado pela participação aqui. Tem mais do Roberto em scc10.com.br. Tem coluna nesta quinta-feira de feriado? Claro que tem coluna de feriado. Né? Não dá para parar de trabalhar no feriado. Não dá para trabalhar no feriado. Muito bem. Volta lá, por gentileza. Pois é. Ele quer me mandar mais cedo para cá só porque é feriado. Vamos lá, carga tributária é o assunto de agora. Eu ia introduzir quando eu acabei falando do Roberto aqui. Volta lá, pessoal. Isso. Roberto, vamos direto com o assunto, por gentileza. Gente, nós temos uma briga eterna no Brasil, que é com a carga tributária. Lá em 2030, mais precisamente em 2033, já vai estar vigorando a reforma tributária. Mas não é a nossa reforma tributária dos sonhos. Dizem os deputados federais e senadores que foi a que deu para fazer. Pois bem, ontem, este sucesso da economia catarinense, que é o sistema cooperativista do Estado, fez um balanço. A Organização das Cooperativas do Estado fez um balanço. Um faturamento, quer dizer, um lucro de 5 bilhões 570 milhões em 2024. Mas aí a pergunta é, sabe quanto pagaram de imposto sobre isso, carga tributária? 4 bilhões de reais. Quer dizer, o lucro, ou o que eles chamam de restante, material restante, podia ser muito maior. Mas é o setor produtivo que paga os seus impostos que sofre essa carga. Então, se você teve um lucro de 5 bilhões, né, você teve que pagar 4 bilhões de imposto. Então, eu conversei com o presidente da OSESC e ele me disse simplesmente isso. Não dá para conviver com essa carga tributária. Mas nós falamos de coisa boa também. De onde vem esse sucesso e esses 5 bilhões, 570 milhões de lucro? Fala o presidente da OSESC. 5 bilhões são, acredito que tem muito aí. O ano passado a gente teve um ano 23, a gente teve um ano bastante difícil. E esse ano, 24, a gente teve um ano melhor. A Aurora nos ajudou bastante com os resultados e isso fez com que os resultados do sistema todo puxassem para cima. Então, 5 bilhões e meio realmente foi mais de 50% de crescimento nas sobras do sistema. Nessa trampulência que está acontecendo, eu vejo com bons olhos que o Brasil, muitas portas vão se abrir e nem todas, mesmo que eles se ajustem, nem todas as portas vão se fechar. E o Brasil vai ter muita oportunidade em vários países que eram atendidos por outros países, como os Estados Unidos, que o Brasil está se tornando um dos poucos países confiáveis na produção e fornecimento de alimentos para o mundo. Então, isso é bom para nós e é bom para todos os brasileiros, né? É tanta notícia boa que o presidente da OSESC, Vanir Zanata, é o nosso convidado de sábado do Ponto Contra Ponto, seu Fernando, às 7h20 da noite. Agora sim você pode me mandar embora. Agora posso. Bom descanso para você, bom feriado. Obrigado, igualmente. Roberto Azevedo sempre com a gente aqui no meio-dia e também no scc10.com.br. Vem comigo. Você lembra do caso triste que a gente mostrou aqui sobre um bebê que morreu durante o parto em Balneário Camboriú? O médico responsável foi afastado logo depois da morte. Mas a situação gerou uma revolta entre os familiares. Exatamente. A própria família chegou a registrar um boletim de ocorrência e as investigações continuaram. Agora, a prefeita Juliana Pavan de Balneário Camboriú se manifestou sobre este caso e a gente acompanha agora a declaração da prefeita. É triste ver algumas pessoas usando essa situação como palco político. E nesse momento nós precisamos e muito respeitar a dor dessa família. Nós estamos falando, infelizmente, de uma situação que se estende pelos últimos anos com inúmeros episódios. E hoje eu estou me manifestando porque na data de hoje a Procuradoria do município recebeu o documento oficial da comissão de óbito. Essas informações, elas são sigilosas, o que nos impõe limite até do que pode ser dito publicamente. Como gestora, digo que o que cabia à gestão, nós fizemos. Inclusive, no sábado, pela manhã, eu estive pessoalmente no hospital, determinei que toda a investigação iniciasse o mais rápido possível. E nós tomamos conhecimento que a própria Polícia Civil
já iniciou com as investigações. E diante disso, e após também receber o documento da comissão de óbito, que foi entregue hoje, já pedi para a nossa Procuradoria encaminhar todas as informações. Aliás, toda a nossa equipe para encaminhar todas as informações quando solicitadas. Algumas mudanças, elas são extremamente necessárias, tanto que nós notificamos a empresa responsável pelo centro obstétrico e também já estamos reformulando a nova licitação. Nós determinamos, inclusive, a auditoria interna do contrato desta empresa que está vigente desde 2020. Essa auditoria interna será realizada pela Controladoria Municipal. Essas não são reações políticas, são decisões técnicas baseadas na responsabilidade que nós temos. A dor, ela não vai se apagar, nós sabemos disso, mas nós precisávamos agir e é o que nós estamos fazendo, com muita responsabilidade, seriedade e verdade. Uma mulher morreu após ser atropelada nesta manhã. O caso aconteceu em Florianópolis. Segundo informações, a vítima foi atingida por um veículo enquanto atravessava a Avenida Oswaldo Rodrigues Cabral, no centro da cidade. O acidente aconteceu embaixo da ponte Hercílio Luz. Nas imagens, o carro aparece com a frente destruída. É possível, sim, imaginar a força deste impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o SAMU já havia constatado que a vítima estava sem vida. Nossos sentimentos aos familiares, mais uma grave ocorrência em Florianópolis. Aí, um novo ângulo da ocorrência e a imagem que mostra para você a morte de uma pessoa na capital. O golpe está aí. Tem golpe que está usando e-mails falsos em nome da Receita Federal. Vamos chamar a Giovana Pacheco, porque ela vai explicar como é que você aí de casa pode se proteger desses golpistas, né, Fernando? Olha a tua caixa de e-mail. Recebeu alguma mensagem endereçada pela Caixa Econômica Federal? Cuidado, pode ser golpe. Giovana, como identificar? Oi, Fernando. Então, para você identificar, né, se esse e-mail é um golpe, é preciso ficar atento a alguns detalhes. Vai aparecer aí na tela para vocês quais são esses detalhes dos e-mails que você precisa ficar atento. Primeiro de tudo, o governo, né, seja a Receita Federal, qualquer outra instituição, não encaminha você para links fora do domínio, né, gov.br. Também não tem um tom alarmante, por exemplo, faça a regulamentação da sua situação agora e apertar um botão. Nenhum desses tons alarmantes são usados pelo governo. E também é interessante ficar atento ao e-mail remetente. Quando o e-mail manda uma mensagem para você, normalmente esses e-mails oficiais, eles só respondem mensagens que a gente mesmo mandou. E também, para você conferir a sua situação, né, seja independente de qual instituição, você pode acessar um link oficial e nesse caso do golpe que a gente vai falar agora, é no golpe da Receita Federal. Então, acessar o site da Receita Federal para saber se a sua situação está regular. Mas vamos entender um pouco melhor sobre o que é, né, esse golpe que está ganhando repercussão na internet. Basicamente, os criminosos estão usando todo o molde da Receita Federal, então usando o logotipo, uma escrita um pouco mais formal, né, sendo formal mesmo, falando sobre situação econômica, regulamentar a sua situação fiscal. Então, todos esses termos específicos da área também são usados pelos criminosos. E outro fator que eles usam, que é o fator chave para que as pessoas caiam no golpe, que é o fator alarmista. Então, coloca que é uma situação preocupante, a sua situação fiscal é realmente urgente para se resolver. Então, eles usam todos esses artifícios para conseguir fazer com que a pessoa fique muito preocupada para regularizar a situação dela na Receita Federal.
E aí, então, fazem com que essa pessoa caia. Então, se você receber um e-mail como esse, primeiro de tudo, lembra desse check-in que a gente mostrou agora no início dessa entrada ao vivo, que são esses tons alarmantes, faz todo esse check-in, garanta, né, confira a sua situação na Receita Federal, para então ver se realmente esse e-mail não se trata de um golpe. E o mais importante é não clique em nenhum link desses e-mails que estão parecendo que são um golpe, porque às vezes se você clica nesse link, é o que ele faz com que então você acabe compartilhando algum dado sensível, algum dado importante que esses criminosos podem usar para benefício próprio e acabar prejudicando vocês. Então fique atento aí a esses golpes da internet, todo cuidado é pouco. Então as informações são essas e eu volto com vocês aí para o estúdio. O golpe tá aí, a Giovana deu a letra, deu todas as dicas, as orientações para você não cair no golpe. Obrigada, viu, Gi? Fernando, vamos fazer um intervalo? Na volta, novas informações de Santa Catarina. Fique com a gente. E para esse intervalo, olha só que imagem, hein? 24 graus agora. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia deste feriado, Dia do Trabalhador. Vamos agora a Blumenau, falar da Festa do Trabalhador, que reúne neste momento os servidores públicos municipais para celebrar a data. Ela num parque da cidade, a gente mostrou já no ano passado, Marister. Pois é, não poderia faltar a tradicional feijoada de 1º de maio, né? PC, muita gente já por aí, quero saber se você também já vai fazer uma boquinha. Conta pra gente, mostra essa movimentação. Muito bem, Fernando, Maria Esther, a gente está aqui no parque, mais um parque público da cidade, recém-criado, né? É o Parque Carlos Adrosny, antiga associação da Artex, e aqui centenas e centenas de trabalhadores, servidores públicos municipais celebram a data de hoje, né? 1º de maio, aliás, vou contar uma coisa para vocês, hein? Aqui muito calor humano, viu? Muito calor, muitos SBTistas cumprimentando a gente quando nós chegamos aqui no local. Então, muito calor humano, encontro de amigos, uma feijoada completa. Acho que é a receita perfeita, né, para comemorar um dia feliz, para comemorar a data de hoje, a data do trabalhador. São pelo menos 2.000 servidores públicos do município que estão aqui reunidos para a tradicional feijoada do 1º de maio. Vou pedir para o Felipe mostrar lá ao fundo, a gente não tem como chegar lá, porque olha o tamanho da fila da feijoada, Fernando. Para entrar nessa fila, aí você falou, né, Angélica? A Maria Esther, sobre uma boquinha, um pratinho de feijão, olha, para conseguir esse pratinho de feijão, minha Nossa Senhora, misericórdia, olha a fila, quanta gente aqui para celebrar o Dia do Trabalhador. Deixa eu falar com a senhora rapidinho aqui. A senhora é servidora pública do município? Minha irmã, eu sou convidada. Convidada. O arroz com feijão ou feijão com arroz? O que vai primeiro? Primeiro o arroz, depois o feijão, né? Por quê? Ah, eu gosto mais do feijão em cima, com mais caldinho. Convidada, que convite, que irmã, hein? Que bênção. Muito bom, muito bom. Deus abençoe, parabéns. Vem comigo, Felipe, porque eu preciso entrevistar aqui uma servidora de carreira que construiu história na educação do município. E ela foi escolhida pelo pessoal para falar aqui no SCC Meio-Dia. Ela é a Vera Castellani, construiu história na educação do município, é uma referência na educação. E imagino que a senhora esteja muito feliz no dia de hoje com toda essa celebração aqui dos trabalhadores. Sim, aqui está a nossa história de 30 anos, de servidores comemorando, não é? Porque os trabalhadores comemoram seu serviço, seu trabalho, precisando de serviços, e nós ajudamos a organizar, a construir isso. Eu acho que a história de Blumenau é uma história que foi construída por muita gente, por muitas pessoas, e eu estou aqui. Parabéns, Vera. Mais uma servidora da educação aqui na Jara. É do chão de fábrica da educação? Então, eu faço parte do chão da sala de aula, né, da educação infantil. Hoje eu estou aqui representando mais de 1.000 trabalhadoras da educação infantil, entre gestoras, coordenadoras e professoras de sala de aula. E eu faço parte dessa engrenagem que trabalha para que a cidade funcione na cidade de Blumenau.
Pessoal, eu não tenho como chegar no buffet, tá? A gente queria mostrar muito lá a parte do buffet onde o pessoal está servindo, mas a fila ela é enorme nesse momento, o que dificulta o nosso acesso. Ô, abençoada, vem cá, fala aqui comigo no SBT, tudo bem, amada? Bom dia. Você tá? Tá, olha só, eu quero só te desejar um feliz Dia do Trabalhador para você e para sua família. Muito obrigada, tá? E que bênção esse prato, hein? Oh, bem caprichado. Felicidades. Com essa imagem aqui, a gente então pode encerrar nossa participação aqui da Associação da Artex, onde os servidores públicos do município comemoram o Dia do Trabalhador. Eu volto com você, Marister, e com você, Fernando. Opa, PC, aí sim, hein? Deu água na boca essa feijoada. Que delícia! Mostrando a movimentação dos servidores ali de Blumenau. Obrigada, PC, pelas informações. Um feliz Dia do Trabalhador para você também, nosso repórter ali do Vale do Itajaí, Fernando. É isso, feliz Dia do Trabalhador, meu amigo, minha amiga que está com a gente aqui no SBT. Muito obrigado pela companhia, um ótimo restinho de feriado para você. Amanhã, 11h15, a gente está de volta com as notícias de todo o estado. Então, forte abraço, aproveita a família e quem você ama e até amanhã. Feliz Dia do Trabalhador, você Fernando. também, amiga. A gente segue com a Tarde Nossa, vamos lá.